Oi pessoal, sejam bem-vindos! O tutorial de hoje é esse barquinho de amigurumi. Ele é bem facinho de fazer e fica muito lindo. Bora pro vídeo? A gente vai iniciar então fazendo nozinho corrediço. Então eu faço um Ezinho aqui com o meu fio. Deixo a pontinha para baixo e o fio que vem do novelo aqui tracionado no meu dedo. Vou inserir a agulha aqui no meio, puxo o fio lá de trás e ajusto. Com essa alcinha que já tá aqui na minha agulha, a gente vai fazer duas correntes. Então eu puxo o fio lá de trás e trago ela para dentro da alcinha. Tá aqui as minhas duas correntinhas para iniciar o trabalho. Eu vou pular essa daqui e vou vir aqui na primeira correntinha e fazer um ponto baixo. Faço uma corrente, viro meu trabalho. E em cima desse ponto baixo que a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer dois pontos baixos. Vai ser um aumento. Faço mais uma corrente, viro meu trabalho e eu vou fazer agora na terceira carreira um ponto baixo em cima de cada um. Então, vão ser dois pontos baixos, um em cima de cada ponto que eu tenho na base. Faço uma corrente, viro o trabalho novamente e agora a gente vai fazer dois aumentos. Então, vai ser um aumento aqui no primeiro ponto baixo. Fiz aqui dois pontos baixos dentro do mesmo ponto da base, que foi um aumento. E no segundo ponto baixo, a gente vai fazer mais um aumento, que são mais dois pontos baixos. E agora a gente tá com 4 pontos. Faço uma corrente, viro o trabalho. E a partir de agora, a gente vai fazer da quinta carreira, que é essa que eu iniciei agora, até a carreira de número 16, só pontos baixos. Então, vão ser 4 pontos baixos por carreira. A gente sempre vai fazer 4 pontos baixos, uma corrente, virar o trabalho e começar a próxima carreira. Lembrando que eu sempre pego o primeiro ponto baixo direto aqui onde está saindo a alcinha. Então, onde eu fiz a correntinha que está saindo o meu fio, eu já insiro e faço o primeiro ponto baixo. Então, vão ser 4 pontos baixos por carreira, da carreira de número 5 até a carreira de número 16. Serão 12 carreiras no total. Acabei de finalizar minha carreira de número 16, agora eu faço uma corrente, viro meu trabalho e eu vou fazer duas diminuições nessa carreira. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha no primeiro ponto, trazer o fio lá de trás, mantenho ele na agulha, insiro no próximo ponto, puxo ele lá de trás e aí eu fiquei com 3. E aí eu já vou puxar direto esse último para dentro dos dois que ficaram antes na agulha. Então, eu fiz uma diminuição aqui. E eu vou repetir e fazer a mesma coisa para o próximo. Então, eu vou inserir, puxo lá de trás, insiro no próximo, puxo lá de trás direto por dentro das duas alcinhas que já estavam na agulha. Faço uma corrente e viro meu trabalho. Nessa carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos, um em cima de cada uma das diminuições que a gente fez anteriormente. Aí, a gente fica com 2 pontos. Faz uma corrente, vira o trabalho e a gente vai fazer agora uma diminuição. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui no primeiro ponto, trago o fio lá de trás, insiro aqui no segundo, trago o fio lá de trás e puxo direto por dentro dos dois. Faço uma corrente, viro o trabalho e aqui eu vou fazer um ponto baixo. E esse último ponto baixo que a gente fez é o primeiro ponto baixo da carreira que a gente vai fazer agora, dando a volta no trabalho todo com pontos baixos. Então, a gente fez um aqui, a gente vai fazer a volta inteira, no final a gente vai terminar com 40 pontos baixos. A gente vai fazer um ponto baixo para cada carreira que a gente tem. Eu já fiz aqui o primeiro ponto, então eu venho aqui no próximo, aqui, e vou fazer outro ponto baixo. Venho aqui no próximo e faço outro ponto baixo. A gente vai ter que fazer pontos baixos, um ponto baixo para cada carreira que a gente tem aqui. A gente tem no total 20 carreiras.
Então, a gente vai ter que dar uma volta inteira e terminar com 40 pontos baixos. É importante a gente finalizar com 40 pontos baixos, porque vai ser o número de pontos que a gente vai finalizar a outra peça. E aí, a gente vai fazer a costura e ela vai ficar bem perfeitinha. Então, eu sempre vou pegando aqui, ó, carreira por carreira e fazendo um ponto baixo. Eu vou fazer a minha volta toda e quando eu finalizar, eu volto aqui. Quando chegar aqui na pontinha, a gente vai fazer normalmente um ponto baixo só. Não precisa apertar muito para ele não repuxar aqui, né, não virar, mas a gente vai fazer um ponto baixo só e vai continuar do outro lado. Finalizei aqui a minha carreira toda em ponto baixo, né? Eu tenho aqui no total 40 pontos baixos. Tem que ter 40, porque depois vai dar certinho na hora da gente emendar com a outra peça. Cheguei aqui, esse foi o meu último ponto baixo, eu vou cortar o meu fio. Não precisa deixar um fio muito longo, porque a gente não vai usar esse fio para fazer a costura. A gente vai só esconder ele mesmo. Vou puxar. E com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer aquele fechamento invisível aqui, né? Pra gente fazer o arremate. Tô com o meu fio aqui passado na agulha de tapeçaria. Eu vou pular esse primeiro pontinho que eu tenho aqui, logo em seguida da onde tá saindo o meu fio, e vou inserir a minha agulha nesse próximo. Então, a gente pula esse, que é o primeiro, e insere a agulha no próximo. E agora, a gente vai voltar no mesmo espacinho onde tá saindo o fio. O meu fio tá saindo daqui, ó, desse espacinho aqui. Ele tá vindo aqui, a gente passou aqui por dentro, por baixo. E agora, eu vou inserir ele aqui no mesmo lugar. E eu levo ele lá pra trás e ajusto. E aí, o acabamento fica bem bonitinho, quase imperceptível. Aqui atrás, eu vou passar ele dentro de alguns pontinhos. E vou fazer um nozinho. Pronto, agora eu vou apertar aqui e não precisa nem cortar esse fio se não quiser, porque depois ele vai ficar dentro da peça. Então, essa primeira parte já tá pronta. A gente vai iniciar com o nó corrediço, novamente. E agora, a gente vai fazer 12 correntes. A partir da segunda corrente, então, a gente vai pular essa daqui, que é a primeira, da onde tá saindo o nosso fio, e vai inserir a nossa agulha na segunda. A partir dessa, a gente vai voltar no trabalho fazendo pontos baixos. Então, a gente vai vir daqui pra cá fazendo ponto baixo. Vai ser um ponto baixo para cada uma das correntinhas que a gente tem aqui na base. A gente vai chegar aqui no fim com 11 pontos baixos. Finalizei o meu último ponto baixo, eu tenho 11 pontos baixos no total. Agora, a gente vai continuar do outro lado da correntinha. Então, a gente veio fazendo pontos baixos desse lado, agora a gente vai voltar fazendo ponto baixo nessa outra alcinha que sobrou aqui. A gente finalizou aqui com o último ponto baixo. Logo nessa alcinha aqui, ela fica mais apertadinha, a gente já vai continuar o trabalho. Então, nessa alcinha, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos, né? Que vai ser um aumento. Então, aqui a gente vai pôr 2 pontos baixos. Depois, 9 pontos baixos. Então, a gente vai seguir aqui os próximos 9 pontos da base e a gente vai fazer 9 pontos baixos. Fiz os meus 9 pontos baixos. Aqui no último ponto, nessa última alcinha que sobrou desse lado, a gente vai fazer um aumento. Então, eu vou inserir minha agulha aqui e faço um aumento. E a gente finalizou a primeira carreira. Eu vou colocar o marcador de pontos aqui no último ponto que a gente acabou de fazer. Agora, a gente vai iniciar a segunda carreira. Então, a gente vai fazer 11 pontos baixos. No próximo ponto, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Então, 1, 2 e 3. É um aumento de 3 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Nos próximos 11 pontos, a gente vai fazer 11 pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto da base 11 vezes. E aqui onde está o nosso marcador, a gente vai colocar 3 pontos baixos aqui dentro do mesmo espaço, né? Um aumento de 3 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai começar fazendo 12 pontos baixos. No próximo ponto da base, a gente vai fazer 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Depois, a gente vai fazer 13 pontos baixos. No próximo ponto, a gente vai fazer 3 pontos baixos juntos.
E aqui onde está o marcador, a gente vai fazer o último ponto baixo da carreira. A quarta carreira, a gente vai fazer só pontos baixos, então a gente vai dar uma volta inteira, vão ser 32 pontos baixos no total. A quinta carreira, a gente vai começar fazendo 14 pontos baixos. No próximo ponto, a gente vai fazer 3 pontos baixos juntos, depois mais 15 pontos baixos. No próximo ponto, mais um aumento de 3 pontos baixos, né? No mesmo ponto, 3 pontos baixos juntos. E depois, o último ponto baixo aqui onde está o marcador de pontos. A sexta carreira, a gente vai começar fazendo 14 pontos baixos. No próximo ponto, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois, a gente vai fazer 18 pontos baixos. No próximo ponto, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos, né? No mesmo espacinho de base. E agora, a gente vai finalizar aqui com 2 pontos baixos. A sétima carreira, a gente vai fazer ponto baixo em toda a volta. Vão ser 40 pontos baixos no total. Finalizei a sétima carreira, agora a gente precisa ajeitar aqui a nossa peça para ela ficar bem retinha. Então, a gente vem aqui onde está a primeira carreira, aqui no meio, e dobra lá no meio. E aí, a gente vai marcar as pontinhas. Então, eu vou pôr aqui um marcador. E aqui o outro marcador de pontos. E aí, eu vou contar para ver se tá certinho, né? Então, entre os marcadores, eu tenho que ter 19 pontos. E aí, a gente vai vir aqui com essa parte e a gente vai prender aqui junto. Eu vou prender bem aqui no pontinho do meio. Vou contar 19 pontos. 19, e aí aqui nesse, que é o ponto de número 20, eu vou prender esse outro lado aqui. A gente pode tirar esse marcadorzinho que a gente estava usando aqui antes. Então, o que eu fiz aqui foi achar o meio das duas peças e colocar esse marcadorzinho para segurar. Agora, a gente vai fazer um fechamento com ponto baixíssimo. Então, eu vou passar o meu fio aqui por cima das peças, vou vir aqui no próximo ponto e inserir a minha agulha. Do meu marcador até a minha agulha, eu tenho 2 pontos, né? O marcador está segurando esse ponto aqui, eu tenho 1 e 2. Eu inseri a minha agulha aqui no terceiro, então eu tenho que fazer a mesma coisa para esse lado. Meu marcador está segurando aqui, eu pulo 1 e 2 e eu vou inserir a minha agulha nesse ponto aqui, que é o terceiro ponto. Então, eu venho aqui e insiro a minha agulha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu trouxe o fio lá de trás e vou passar direto aqui dentro dessa alcinha. E agora, eu vou pegar o próximo ponto da parte de baixo e o próximo ponto aqui da parte de cima. E vou fazer outro ponto baixíssimo. Finalizei o ponto baixíssimo, entro aqui no próximo, na parte de baixo, e entro aqui no próximo, da parte de cima, e faço outro ponto baixíssimo. Eu vou repetir isso para fazer a volta inteira, até eu chegar novamente aqui desse lado. Eu vou fazer essa parte toda e vou deixar um espacinho aqui para colocar o enchimento. Então, quando eu chegar mais ou menos por aqui, eu volto com vocês. É só fazer ponto baixíssimo normalmente. Um ponto baixíssimo para cada ponto da base, pegando sempre junto o de cima e o de baixo. Cheguei aqui onde está o meu primeiro marcador, é só tirar ele e continuar normalmente, fazendo os pontos baixíssimos. E agora, por esse espacinho aqui, a gente vai pôr o enchimento. Coloque enchimento suficiente para estruturar aqui, né, essa parte de baixo do nosso barquinho, mas não põe muito para não estufar essa parte de cima, né, porque senão ela vai fazer uma ondinha. Então, ele tem que dosar bem a quantidade para ele ficar bem acomodadinho, ó. O meu já tá bem cheinho aqui e essa parte de cima ela não tá levantada, então para mim já tá suficiente. E agora eu só vou terminar aqui até chegar onde a gente começou com ponto baixíssimo. Fiz meu último ponto baixíssimo, vou soltar um pouco do meu fio, não precisa muito, é só o suficiente pra gente fazer o arremate.
Já passei a minha agulha de tapeçaria e agora eu vou fazer aquele arremate invisível, né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui nessa parte de cima. Então, meu fio tá saindo daqui, eu vou pular esse próximo ponto aqui, insiro a minha agulha no ponto seguinte. Posiciono aqui o fio onde eu quero que ele fique, para ele ficar certinho. E volto aqui no mesmo espaço. Eu vou voltar aqui pra cima, entrando aqui dentro da correntinha. Tá vendo que aqui ele tem essas voltinhas? Eu vou simular essa voltinha agora aqui. Então, eu saí aqui nesse ponto e eu venho aqui e entro no próximo. Vou trazer o meu fio lá pra baixo do meu trabalho. Dou uma puxadinha pra assentar bem, não pode puxar muito. Arrumo aqui a peça, ver se ficou tudo direitinho, ó. E agora eu vou esconder essa pontinha. Então, para isso, eu sempre passo dentro de alguns pontinhos, pegando sempre essas duas alcinhas aqui da frente, ó, do ponto. Eu entro com a minha agulha logo onde ela tá saindo aqui embaixo, para não aparecer. Não posso puxar muito para não repuxar, então, escondeu aqui já é suficiente. Ajeito bem. E agora eu vou voltar, ó, entro aqui dentro do buraquinho de ponto, bem aqui onde ele já tá saindo. Saio aqui em cima, sem puxar muito, e aí eu vou voltar fazendo a mesma coisa que eu fiz ali embaixo. Passo dentro de alguns pontos, não precisa ser muito. E puxo até o fio esconder. E agora essa pontinha eu vou levar ela lá pra cima. E aí, é só cortar o fio aqui bem rente, que ele vai ficar escondido dentro da peça. Então, essa parte já está pronta. Agora, com o fio marrom, a gente vai começar fazendo o anel mágico. Então, eu dou uma voltinha com o fio aqui no meu dedo. Viro aqui para baixo a pontinha do fio e deixo o fio tracionado aqui que vem do novelo. Insiro a minha agulha aqui no centro, laço o meu fio de frente para trás e trago ele aqui para frente. Agora, eu dou uma laçada do fio na minha agulha novamente e puxo aqui pra dentro dessa alcinha que tá na minha agulha. Aqui tá o nosso anel mágico. Eu gosto de tirar essa parte aqui que fica aqui por dentro. E agora, a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Então, eu insiro aqui no centro, laço o fio lá de trás, puxo aqui pra frente e faço um ponto baixo. A gente vai fazer isso mais 5 vezes. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos, vou ajustar o meu anel e fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Agora, eu solto aqui um pouquinho o fio, vou ajustar completamente o anel mágico e fazer um nozinho aqui atrás para ele não soltar mais. Agora, da segunda carreira até a carreira de número 17, a gente vai fazer só pontos baixos. Vão ser 6 pontos baixos por carreira, por 16 carreiras. Então, é só ir fazendo ponto baixo até a gente ter 17 carreiras no total. Eu não vou colocar um marcador de pontos, porque como é muito pequenininho, né, a peça é muito pequenininha, o marcador acaba atrapalhando. E aí, eu vou fazer as minhas 17 carreiras e volto quando tiver finalizado. Finalizei, né, as minhas 17 carreiras e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu vou cortar o meu fio. Deixa aí mais ou menos uns 20 centímetros de fio pra gente fazer a costura depois. E aí, eu puxo aqui o meu fio. Com o fio azul, a gente vai começar agora a fazer a vela. Então, a gente vai iniciar fazendo um nozinho corrediço. E aí, a gente vai fazer 11 correntinhas. Não precisa apertar muito essas correntinhas, pode deixar ela mais frouxinha. Fiz aqui as minhas 11 correntinhas, vou pular essa primeira correntinha onde tá saindo o meu fio e na segunda eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou voltar fazendo ponto baixo até chegar aqui no final. Vão ser 10 pontos baixos no total. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e aí eu vou voltar fazendo mais 10 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, eu vou pular esse primeiro ponto aqui, que é o ponto que tá saindo a minha correntinha, e no próximo ponto eu vou começar a fazer pontos baixos. E aí, eu vou fazer ponto baixo até o fim, vão ser 9 pontos baixos no total.
Cheguei no fim da carreira, faço uma corrente, viro meu trabalho. Vou fazer 7 pontos baixos, começando aqui por esse, onde está saindo a minha correntinha. E nos 2 últimos pontos baixos que sobraram aqui, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu insiro a minha agulha e puxo o fio lá de trás, vou no próximo ponto e puxo o fio por dentro das 2 alcinhas que eu já tinha na agulha. Faço uma corrente e viro meu trabalho. Nessa carreira, a gente vai fazer só pontos baixos, então, logo aqui no primeiro ponto, que é onde está saindo a minha correntinha, eu já vou começar a fazer o primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer ponto baixo até o fim, o total vão ser 8 pontos baixos na carreira. Chego no final da carreira, faço uma corrente, viro meu trabalho. E agora a gente vai fazer 6 pontos baixos, começando aqui por essa, que é a primeira, onde está saindo a correntinha. Fiz os 6 pontos baixos. E agora, esses 2 pontos aqui, a gente vai fazer uma diminuição. Então, insiro a minha agulha, puxo o fio lá de trás, mantenho ele aqui. Insiro no próximo ponto da base, puxo o fio lá de trás e passo por dentro das 2 alcinhas que eu já tinha na agulha. Faço uma corrente, viro o trabalho. Vou pular esse primeiro ponto aqui da base e no próximo vou começar a fazer ponto baixo. E agora a gente vai fazer ponto baixo até chegar aqui no fim, né? A gente já fez 1, vamos fazer mais 5. Faço uma corrente e agora a gente vai para a 8ª carreira, que vão ser só 6 pontos baixos, sem nenhuma diminuição. Então, é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Chego aqui no fim, faço uma corrente, viro meu trabalho, pulo o primeiro ponto, que é onde está saindo a minha correntinha, e faço um ponto baixo no próximo. E agora a gente vai fazer mais 4 pontos baixos. Faço uma corrente, viro meu trabalho. Agora a gente vai fazer a carreira de número 10. Logo aqui no primeiro ponto, onde está saindo a minha corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu faço mais 2 pontos baixos. Então, eu tenho aqui já 3 pontos baixos, um em cada ponto da base. E nesses 2 que sobraram, a gente vai fazer uma diminuição. Depois, faz uma corrente, vira o trabalho. A carreira de número 11, a gente vai fazer só pontos baixos. Então, a gente já começa aqui logo onde está saindo a nossa correntinha. E aí, a gente faz 4 pontos baixos, um em cada ponto da base. Mais uma corrente, vira o trabalho. E aí, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Um aqui no primeiro, onde está saindo a correntinha. Outro ponto baixo no próximo. Nos 2 pontos que sobraram, a gente vai fazer uma diminuição. Faz uma corrente e vira o trabalho. A gente vai pular esse pontinho aqui, que é onde está saindo a correntinha, e aí a gente vai fazer 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos. Faz uma corrente, vira o trabalho. E aí, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto que eu tenho aqui. Faço uma corrente, viro o trabalho. E agora, a gente vai fazer uma diminuição com esses 2 pontinhos que a gente tem aqui. Então, a gente insere e puxa aqui por dentro das 2. Agora, a gente faz uma corrente e a gente vai começar a fazer uma volta de pontos baixos aqui em todo o trabalho. Então, a gente vai seguir aquele mesmo esquema de fazer um ponto baixo por carreira. Não precisa se preocupar muito para fazer esse contorno, porque se por acaso passar um ponto ou faltar um ponto baixo, não tem problema, porque essa peça não vai ter outra peça para encaixar perfeitamente em cima dela. Então, só tentem fazer um ponto baixo por carreira, porque assim vai ficar mais bonito o trabalho no final. Quando chegar, eu vou fazer essa carreira aqui, essa parte, né, esse lado aqui. Quando chegar aqui na pontinha, eu volto para explicar como é que a gente vai fazer essa virada. Fiz aqui, então, um ponto baixo, né, que já é o referente a essa primeira carreira aqui. Agora, a gente vai vir aqui, onde está essa correntinha, e vai fazer mais 2 pontos baixos. Então, mais um. E mais 2, que isso vai fazer a curvinha aqui. Então, a gente tem 3 pontos baixos no total dentro do mesmo espaço. Aqui embaixo, eu já vou segurando esse fio, que é o fio do início, para ele já ficar arrematado. Então, eu tenho que deixar ele aqui entre a agulha e o meu fio que vem do novelo. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui normalmente, mantendo esse fiozinho sempre aqui no meio, para ele já ficar arrematado.
Agora já tá suficiente, eu não vou mais segurar ele, que depois eu corto ele bem rente ali. Então, aqui eu vou fazer fiz mais um ponto, esse vai ser o meu último ponto. Então, eu vou fazer 3 pontos novamente. Esse é o segundo e aqui já é o terceiro. E agora, eu vou subir aqui fazendo um ponto para cada uma das carreiras que eu tenho. Um ponto baixo para cada carreira. E eu volto quando chegar aqui na pontinha. Cheguei aqui, eu vou fazer um ponto baixo, bem aqui nessa voltinha, né, do último ponto. E aqui na última correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, pode cortar o fio, deixa um espaço pra gente fazer a costura, tá? Pode deixar um fio longo, no meu tem mais ou menos uns 25 centímetros. Vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui no próximo e puxar o meu fio. Agora, a gente vai começar novamente com o fio vermelho, fazendo um nozinho corrediço e 9 correntinhas. Não precisa apertar essas correntinhas. Eu vou pular essa primeira aqui, onde tá saindo o meu fio, e na segunda eu vou começar a fazer pontos baixos. E eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui no fim. O total vão ser 8 pontos baixos. Faço uma corrente, viro o meu trabalho. Contando aqui a partir da primeira, a gente vai fazer 6 pontos baixos e nos próximos 2 pontos, uma diminuição. Faço mais uma corrente, viro o meu trabalho. Vou pular esse primeiro ponto, onde está saindo a minha correntinha, e a partir dali a gente vai fazer ponto baixo até o fim. Vão ser 6 pontos baixos. Faço uma corrente, viro o meu trabalho, e nessa carreira a gente vai fazer só pontos baixos, um para cada ponto da base. Vão ser 6 pontos baixos no total. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Vou pular esse primeiro, onde está saindo a minha alcinha, e a partir daqui eu vou fazer 5 pontos baixos. Faço uma corrente, viro o meu trabalho. Vou fazer 3 pontos baixos, contando desse primeiro, onde está saindo a minha correntinha, é o meu primeiro ponto baixo. E aqui nos 2 últimos a gente faz uma diminuição. Faço mais uma corrente e viro o trabalho. E agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Então, a gente vem aqui nesse que é o primeiro ponto, faz um ponto baixo e aí a gente vai fazer 4 pontos baixos no total. Chega aqui no fim, uma corrente, vira o trabalho. A partir dessa daqui, né, a gente já pega na primeira, faz 2 pontos baixos e agora a gente faz uma diminuição nos 2 pontos que sobraram. Uma corrente, vira o trabalho, a gente vai pular aqui o primeiro e aí a gente vai fazer 2 pontos baixos nos outros 2 que sobram. Faço mais uma corrente, viro meu trabalho e aí eu vou fazer 2 pontos baixos. Faço uma corrente, viro meu trabalho e aí aqui na última carreira a gente vai pular esse primeiro e fazer um ponto baixo no próximo ponto. E agora a gente faz uma corrente, vamos virar o trabalho, porque agora a gente tem que começar a fazer a carreira de pontos baixos, né, que a gente vai dar a volta aqui, por esse lado aqui do trabalho. Por quê? Essa peça aqui, a gente tem ela, o lado direito dela, virada aqui, né, onde a gente fez a carreira de pontos baixos, é o lado direito dela. E ela tá virada aqui para nossa direita. Então, essa daqui, ela tem que estar posicionada para a esquerda. Por isso que a gente tem que fazer o ponto baixo começando por esse lado aqui, para quando a gente posicionar ele aqui, eles ficarem certinho, os 2 lados virados para frente. E aí, a gente vai fazer igual a gente fez no outro, ponto baixo em toda a volta. Eu vou fazer essa carreira toda, né, dando a volta, e quando terminar eu volto aqui. Finalizei a minha peça, deixei um fio bem longo para fazer a costura e passei a minha agulha de tapeçaria. Agora a gente vai fazer aquele mesmo arremate invisível. Então, meu fio tá saindo daqui, eu vou pular essa voltinha, né, essa correntinha, vou inserir aqui na próxima. Ajusto o suficiente para ele encaixar. E aí, eu levo meu fio lá para trás, no mesmo espaço. Essa pontinha aqui é a pontinha aqui do início, que eu já vou cortar bem rente. Esse fio aqui, agora a gente vai caminhar para esse lado aqui, que é o lado reto da nossa peça, que é onde a gente vai usar para fazer, que é onde a gente vai fazer a costura. Pode dar um nozinho aqui atrás, se quiser, para firmar esse fio.
E aí eu vou deixar ele aqui, posicionado dessa forma. Esse é o lado do avesso da nossa peça. E aí a gente vai repetir a mesma coisa para fazer esse lado aqui. Eu dobrei o meu arame no meio e eu vou colocar ele aqui dentro para estruturar essa parte. Se você não quiser usar arame, né, por algum motivo, você pode colocar enchimento aqui. Encaixei então essa pontinha, né, aqui no meu arame. E aí eu vou marcar aqui aonde eu preciso cortar. Nessa pontinha aqui, eu vou colocar um pedacinho de fita. Então, eu coloquei aqui um pedacinho e deixei uma sobrinha. Aí, eu dobro essa sobrinha aqui pra baixo e eu venho com outro pedaço de fita e passo aqui em volta pra segurar bem. Eu faço isso pra proteger um pouco o arame, caso mole, lave ou amigurume, né? Não acontecer nada e não danificar a peça. E aí, esse pedacinho vai ficar escondidinho aqui dentro. Agora, a gente vai prender essa parte aqui. Eu vou posicionar ela bem aqui em cima, né? Para eles ficarem mais ou menos na mesma altura. Então, eu vou prender ela mais ou menos dessa forma aqui. Eu já tô com a minha agulha de tapeçaria passado aqui na minha peça. Vou posicionar onde eu quero, pode ser assim de ladinho, não tem problema. O meu fio tá saindo aqui de trás. E aí, eu vou passar num pontinho aqui. Puxo. E agora, o que eu vou fazer é ir passando em todos os pontos dessa parte azul e sempre pegando um pontinho aqui dessa parte marrom também, para ele ficar bem firme. Eu não vou pular nenhum ponto da azul, tá? Da parte azul. Então, eu insiro ali, aqui, pegando as duas alcinhas, venho aqui e puxo. Vai ser dessa forma que eu vou fazer até finalizar, até chegar aqui embaixo. A gente não vai fazer ela inteira aqui embaixo, tá? A parte azul vai terminar um pouquinho pra cima, vai ficar um pedacinho aqui sobrando. Então, vai ficar um pedacinho aqui sobrando, é isso mesmo. Tem que deixar essa folguinha de mais ou menos umas 2 carreiras aqui embaixo. Esse é o meu último pontinho. Vou prender ele aqui e vou passar mais uma vez o fio, para ele ficar bem firme. Essa ponta do fio que sobrou, eu vou entrar com ela aqui na parte azul. E aí, aqui atrás, eu vou fazer um nozinho. E depois eu vou esconder passando aqui dentro de alguns pontinhos. Daquele mesmo jeito que a gente fez na parte do barquinho, né? Na parte de baixo do barquinho. E agora eu vou cortar aqui o fio bem rente. E aí, a gente já finalizou essa parte. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa para prender essa outra parte aqui. Só que em vez da gente pegar ela bem aqui em cima, a gente vai pegar ela um pouquinho para baixo, tá? Então, a gente começou a prender essa nessa segunda carreirinha aqui. Esse outro, a gente pode começar a prender na terceira carreira. Então, aqui tá a primeira, a segunda, a terceira. A gente começa a prender ela bem aqui. Que ela é um pouquinho menor, né? Ela tem que ficar mais no meio. E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez desse lado aqui. Eu vou prender a minha e já volto. Finalizei essa parte, fiz os arremates direitinho. E agora, a gente vai prender essa parte marrom aqui no nosso barquinho. E aí, é só posicionar aqui bem no meinho da nossa peça. Eu já deixei a minha agulha de tapeçaria aqui passada no fio. Então, eu vou posicionar aqui no meio da peça, bem direitinho. Como eu coloquei esse cabo aqui por dentro, o alfinete não vai segurar. Mas se vocês estiverem fazendo com enchimento, pode prender com alfinete para ficar no lugar. E aí, eu vou passar aqui fazendo a costura, pegando os pontinhos aqui debaixo da base, ó. Aqui em cima, eu gosto sempre de pegar as 2 alcinhas do ponto. Então, eu passo a minha agulha de dentro pra fora, pegando as 2 alcinhas do ponto. Puxa bem pra firmar. E aí, a gente vai pro próximo ponto. Pode ir puxando bem. Passo a minha agulha aqui de dentro para fora.
E é isso, vou fazer isso a volta toda. Fiz a volta toda, agora eu vou levar o fio aqui pra dentro da peça. Vou dar um nozinho bem aqui embaixo pra ele não aparecer. Ó. E vou puxar esse nozinho pra dentro. E agora eu vou passar aqui dentro de alguns pontinhos pra gente esconder a pontinha desse fio. Tô passando mais vezes, porque como essa peça, uma peça fica presa na outra, tende a forçar um pouco mais, né? O amigurumi. Então, por isso que eu tô fazendo várias vezes esse arremate. Agora, com essa pontinha do fio, eu jogo lá pra dentro, saio aqui em cima com a minha agulha e eu corto essa ponta que sobra. Eu fiz esses 2 barquinhos. Esse daqui só tem um lado, né? Só tem, no caso, esse lado maior, aí eu não fiz a outra, e esse outro eu fiz com os 2 lados. E aí vocês conseguem fazer da forma que vocês acharem mais legal. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês viram lá no vídeo que eu estruturei essa parte com o arame, né? Com o cabo revestido. Mas se o seu amigurumi for para um bebê ou para uma criança pequena, eu sugiro que você use enchimento. Se colocar bastante enchimento nessa parte, ela vai ficar estruturada, não tem perigo de ficar caindo. Pode confiar. E aí depende muito também para qual vai ser o uso, né? Se for um brinquedo para criança, o melhor é sempre colocar enchimento mesmo. Mas se for uma peça decorativa, como eu tinha pensado na minha, aí sim você pode estruturar ela com arame ou com cabo revestido ou com qualquer outra coisa que você acha que vai ficar bom. É sempre muito importante a gente saber qual vai ser o uso do nosso amigurumi pra gente saber qual é o material ideal pra gente utilizar. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Todo sábado tem vídeo novo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!